Boa tarde, começando mais uma live aqui no canal do Manoviewer e também no canal do Manoview Bonecos no Instagram, gente. Então a gente já tá gravando a live aqui também e depois a gente publica lá no YT, tá bom? Se vocês quiserem ver, às vezes o pessoal também não pode assistir agora. Tudo bom, gente? Boa tarde! Estamos aqui, eu, Capetinha, no canal do Manoviewer, tá? E ele sempre aqui do meu lado, me ajudando a fazer a live, né? Mostra a cara, cara! Oi! Então pronto, pra ninguém falar que ele fica se escondendo atrás do boneco, porque ó, não tem ninguém atrás de mim. Tudo bom com vocês, gente? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Leandro Oliveira, fala, tudo bom? O que acha do Congresso? O que eu acho do Congresso? Bom, daqui a pouco eu falo. Boa noite, gisamuniz.nl, Natan.ofr, boa tarde, boa tarde. Isso aí, vamos lá. Bom, gente, eu tô dando uma última olhadinha aqui, uma última checada aqui. Olha o Lula falando que o Bolsonaro devia assumir a responsabilidade pela taxação de 50%. A gente pensa que não é nada, gente, mas é baita sério isso aí. Pode quebrar a economia do país, entendeu? Foi uma irresponsabilidade. O Steve Bannon, no UOL aqui, tá dizendo que o Olavo de Carvalho da extrema-direita lá nos Estados Unidos, que está fora do governo Trump. Ele foi defenestrado pelo Elon Musk, né? Ele estava no começo lá na formação do secretariado, aí ele ficou putinho, aí ele saiu fora, né? E aí ele tá falando assim, ó: derrubem o processo contra Bolsonaro, que derrubamos as tarifas. Quem derrubamos? O cara não tá no governo. Que delírio. Aí vocês viram no story que eu publiquei no story no Instagram, que o Eduardo Bolsonaro está repetindo essa história, né? Derrubem as tarifas, dê anistia ao Bolsonaro, que aí as tarifas caem. O cara é do governo, gente. Olha, Eduardo Bolsonaro, extorsão, tá extorquindo o próprio país, cara. Que absurdo. Fala, Daiane, tudo bom? Pois é, obrigado, Carluxo, né? Os patriotários, né? Cara, chantagem, gente, chantagem. A extrema-direita chantageando o Brasil, não é o governo Lula. É o Brasil, gente, porque não é o PT que tem canavial, que tem boi, não é o PT que tem indústria. Vai me falar que o agro tá na mão do PT? O PT ajuda bastante, mas não tá, né? Tá a Friboi, a Perdigão, a Prenda, o Seara, né? A Sadia. É o PT, gente? É comunista que é dono, né? Que é outra coisa que prejudica também? É a Cosan, né? Que tá na mão do PT? É isso, né? Então olha aí, né? Quem vai tomar 50% é tipo prejuízo de bilhões de reais. Só isso que acontece, não é? Bom, vamos lá, gente. Vamos começando aqui. Supremo Tribunal Federal suspeita de preparativos para a fuga do Bolsonaro para os Estados Unidos e pedido de asilo político. Patriotas, não permitam. Todos cercando a casa, acampando na frente da casa do Bolsonaro, hein? Pode desertar não, não pode fugir não, vai, gente, todo mundo pendurando no para-choque do carro de fuga do Bolsonaro, todo mundo assim, ficando, subindo em cima do para-choque dianteiro do caminhão do Bolsonaro já, gente, já todo mundo acampado ali na frente do quartel-general do Bolsonaro, tá? Não vai fugir não, vai pagar tudo, vai. Patriotas, é a hora. Gente, liberdade de expressão, né? Turquia censura o Grok por conteúdo ofensivo, tá? E cai lá em cima do Edorgan, ô Elon Musgo. Prende o Xandão deles. Vai lá, Musgo. Vai lá, Trump. Prenda o Edorgan. Vai, o cara tem bomba atômica, tá? Só pra vocês saberem. Vai lá, mexe lá. Ó, o Grok censurado. O Grok é a inteligência artificial do X, né?
Acho que é, né? Não sei. Pelo menos no X que eu pergunto. Grok, é verdade que o Elon Musk tem medo da Turquia e não vai fazer nada? Que o Trump tem medo do Erdogan? Que o Erdogan ele tem ogivas nucleares? Então ele não fica assim engraçado. Gente, era pra gente ter bomba atômica, né? Teve uma época que eu falei, não, Angra 1, Angra 2, Angra 3, fecha. Tô arrependido. Eu admito, peço desculpas, tô arrependido. A gente precisa de bomba atômica. Ah, cara, olha aí que palhaçada. Sem brincadeira, hein? Sem brincadeira. Estados Unidos agora, soldados ocupam praças e ruas, rostos cobertos, apontam armas para cidadãos americanos, estadunidenses. Descontentamento com Trump aumenta, tá? É só isso que vocês precisam saber. Tá? Os Estados Unidos é democracia. Sim, com certeza. Tá lá o exército, todo mundo pulando fora do caminhão lá, apontando. Abaixa o celular aí. Put it down this cell phone, put it down this camera. E aponta a arma lá, assim, fuzil na cara do cara, assim, tá? Isso aí, ó. Ditadura, fica protegendo. O Lula fica protegendo ditadura. Ah, velho. Abre os olhos, mano. Abre os olhos. Gente, notícias da Ucrânia aqui, guerra da Ucrânia aqui, vamos lá. Tem um tal de Che Bowes, ele escreveu assim no X. Trump manda armas, Europa manda dinheiro e as elites da Ucrânia roubam dinheiro, manda os pobres para a guerra com as armas e o resultado, russos avançando cada vez mais e ele põe uma imagem assim de um cemitério assim, com fotos dos combatentes, dos pobres que morreram na guerra. Tá lá no X. Tem um tal de Dr. MK Ultra, né? É um plano isso aí, né? MK Ultra, né? Um projeto sinistro, hein? Nenhuma das famílias jamais receberá um centavo dos bilhões enviados para a Ucrânia. Tem uma imagem no RT Brasil, um jornal, acho que russo, né? Russo, e mostra assim, recrutadores na Ucrânia. Vocês estão ligados que na Ucrânia o recrutamento é forçado, né? Então os caras saem na rua assim, com roupa de civil. Aí quando vê jovem, eles vão lá, pegam a molecada assim e mete no micro-ônibus e manda para o centro de recrutamento forçado na Ucrânia. Né? A molecada não quer lutar na guerra, a rapaziada, assim, 18 a 30 anos, vai naquelas cidades pequenas, pega forçado, né? Recrutamento forçado na Ucrânia. Bom, daí a imagem mostra assim, um micro-ônibus e uma mulher pendurada assim na frente, agarrando no limpador de para-brisa, chora, gritando, batendo no para-brisa, tá? Uma mulher assim. Aí o micro-ônibus quer sair, não sai, porque se sair a mulher cai e atropela a mulher, né? E não é polícia, não é nada, não é tropa de choque, é recrutador. Aí desce um homem fortão, aí ele tira a mulher, a imagem que alguém tá gravando, tá mostrando de longe, retira a mulher, segura ela, o micro-ônibus sai, ele larga da mulher, sai correndo, a mulher dá 2 passos, cai morta. Não levanta mais. Toda uma população chega perto dela, teve um mal súbito, né? Porque pegou, o filho dela provavelmente estava dentro desse micro-ônibus aí, ia morrer, não ia lutar no front, né? Porque a guerra agora não é de fuzil, é drone. O drone vai lá e fica limpando as trincheiras, os terrenos, não tem mais segurança nenhuma. Né? Você não é uma guerra limpa, fuzil a fuzil. A Ucrânia está com fuzil e a Rússia manda um enxame de drones para cima das trincheiras. Os drones entram nas trincheiras, né? Eles mergulham lá, procuram. Hora que com câmera eles ficam hora que localiza soldado eles explodem, né? Então é uma guerra suicida, né? É uma guerra que você entra para morrer. O Trump falou agora no começo da semana que estava muito insatisfeito com a Rússia e ia enviar mais armas, ia enviar armas e munição para a Ucrânia. Agora, com seu previsível recuo, ele pensa em rever se manda armas para a Ucrânia, tá? E é assim,
essa enrolação aí, né? Essa enrolação. O Bitcoin batendo 113 mil dólares pela primeira vez, mais alta cotação até agora. Por quê? Por que será? Por que será? Gente, não é hora de comprar Bitcoin. Espera quando todo mundo se desesperar, aí você compra. Hora que despencar, porque o Bitcoin é assim, né? Ele só cai. Hora que cai, você compra. Pra depois você ficar perdendo. Eita, ele começa a subir igual uma montanha russa. Ele começa a subir, depois ele cai. Agora, provavelmente, semana que vem, quando o Trump falar assim, brincadeira, não vou taxar mais o Brasil não em 50%. Aí ele... Se você comprou, se você pagou 100 mil dólares por um Bitcoin... Aí na semana que vem esse Bitcoin vai estar valendo, sei lá, 10 mil dólares. Pô, tá perdendo 90 mil dólares, vai tomar no... Sabe, é assim, né? Então, para quem investe em Bitcoin, meu Deus do céu, né? Você não tem que ser sábio, não. Você tem que ser, sei lá... Tem que ter dinheiro e queimar dinheiro, né? Não ter medo de queimar dinheiro. Macron visita o Reino Unido e pede que a coroa inglesa e o parlamento inglês reconheçam o Estado palestino como solução para Gaza, tá? No momento em que Israel... Tá lá, o Benjamin Netanyahu tá lá nos Estados Unidos pedindo pro Trump entrar na guerra de novo. Entra de novo, Estados Unidos. Ajuda eu matar palestino. Obrigado, Daiane. Sério? Você comprou Bitcoin? E como é que é? Como você se sente? Designer. Tá. Isso aí. É fogo. Gente, né? Tô falando aí de Bitcoin. Ontem eu tava vendo uma analfabetos da economia da matemática financeira, né? Tava vendo o X lá, aí mostrou uma hamburgueria. Aí hamburgueria aonde que é mesmo? Em Congonhas. Aí botou assim um banner e escreveu assim: hoje não vamos abrir a hamburgueria por falta de mão de obra. Muito gratos, tá? Aí, lotado eu nem sei quando que foi postado aquele banner, nem sei se é verdadeiro, né? Mas faz tempo, não foi hoje. Não compro hoje. Meu Deus. Ainda tem mesmo? Sério que você comprou Bitcoin mesmo, Dai? Aí aí lotado de comentário daquele tipo... paga o salário, né? Paga o salário que aí você vai ter mão de obra. Aquela coisa do cara que falou do supermercado, né? Que ninguém quer trabalhar no supermercado, mas o cara paga tipo 7, jornada 7 por 0, né? E paga R$1.400, né? Ó, o Júlio Blanco 563. Meu companheiro passou um semestre na Universidade de Chicago e vimos grupos de civis de direita ir para cima de jovens que protestaram contra o governo Bush sob o olhar cúmplice da polícia. O gado não sabe o que falam sobre liberdade de expressão nem ditadura. Pois é, né? Pois é. Bom, daí, né? Paga que aí você abre a hamburgueria, né? Aí do nada lá entra, né? A pessoa, né? Como é que fala? A pessoa serena, né? A voz serena, assim. Mas, gente, né? A economista, assim, né? A sensata, né? Como é que é? A flor de lis sensata, como é que é mesmo? Tem um meme, né? A voz sensata, sei lá. Como é que... esqueci. Caramba. A economista sensata, vai. Aí ela vai, gente, pra onde vai o preço do hambúrguer se o salário for R$5.000? Né? Aí você para e pensa assim, né? A gente é bobo, a gente fica fada sensata. Obrigado, Dai. A fada sensata, isso aí. Aí a gente é bobo, a gente cai nesse discurso neoliberal, fala assim, tem razão, né? Aí imagina, o hambúrguer, quanto que tá o McDonald's mesmo? Era tipo 30 reais, né?
uma coisa assim, quase 50, vai, vamos arredondar. R$ 50 o Big Mac, tá? 45, uma coisa assim, não sei. Aí você né? Você vai comprar o hambúrguer, paga lá R$ 40, né? Gente, pagando salário de R$ 5.000, nossa, R$ 5.000, 5K pro chapeiro. O Alice Pinheiro, muito obrigado. Acaba de mandar aqui um capetinha 10k@gmail.com. Daqui a pouquinho eu agradeço, bonitinho. Aí você pensa, né? Nossa, o hambúrguer vai custar tipo R$ 100. Né? Nossa, vou pagar R$ 100 por um Big Mac, que absurdo. Não, gente, o chapeiro do McDonald's tem que ganhar R$ 500, né? Que foda-se, eu quero comer barato. Muito bem, muito bem, muito bem, tá? Muito bem. Acontece o seguinte, você vai no estacionamento de qualquer supermercado, qualquer, lotado. Carrefour, Atacadão, Mufato, Açaí, não interessa. Lotado. Lotado. Todo mundo sai com carrinho cheio, tá? Carrinho cheio. O shopping center. Vai no shopping center. Final de semana, lotado. Pessoal no lanchonete, fila. Em frente ao Burger King, fila. Em frente ao McDonald's, fila. Aqui, em Botucatu, tem um Burger King na cidade, fora do shopping. Cara, os caras construíram no meio de uma avenida. Tá? A avenida tem lá 2 vias, assim, para uma avenida de cidade pequena, cidade velha, né? Aí, assim, 2 vias. Uma via sempre fica fechada pro Burger King, porque faz fila, tem o drive-thru. Aí fica aquela fila de gente querendo entrar no drive-thru. Aí dá uma briga, porque o Burger King aqui de Botucatu fica numa esquina de uma avenida principal. Então fica gente querendo entrar na fila. Uma fila na avenida e outra fila na ruinha lateral. O que acontece? Dá briga, dá pau. E quem que organiza isso? O cara não tá nem aí. Não tá nem ligando, né? Não está nem ligando, não está nem aí. Não tem lá. Não, por quê? Porque ele não paga pro funcionário ir lá e organizar a fila. Tem funcionário para, né? Então, assim, o cara vendendo, ganhando, lucrando, e vem falar um mané. Ai, se eu pagar R$ 5.000, mas paga porque você tá ganhando mais que isso. Tá? Paga porque tá ganhando mais que isso, porque tem demanda. E se aumentar também, vai ter demanda. Agora, se você quebrar, você é burro, tá? Porque o empresário aqui, o brasileiro, ele quer margem alta de lucro. Ele não quer lucro, ele quer margem alta de lucro. Aê, meu irmão. Aê, toma na cabeça, né? Aê, se ferra. Então, assim, fala que não dá para trabalhar. Não. Você não trabalha, lazarento. Você quer margem alta de lucro sem trabalhar. Porque quem vai trabalhar é o funcionário. Você simplesmente vira as costas e vai lá assistir Netflix em casa, enquanto você fica na câmera vigiando o teu negócio, né? É esse o empresário brasileiro. Que absurdo, tem que cortar imposto e tal. Eu concordo que a tributação é mal distribuída pela Câmara e o Congresso Nacional que a gente tem aqui, o Senado que a gente tem, né? Então daqui a pouquinho a gente vai falar, vou explicar direito esse pensamento aqui, tá bom? E aí essa economista aí, gente, fica assustando, né? Já pensou se pagar R$ 5.000 de salário para um chapeiro? Que absurdo! Qual será o preço do hambúrguer? Gente, não tem que pagar 5.000. Realmente, concordo, 5.000 não. Você tem que pagar R$ 8.000 pro chapeiro, tem que pagar R$ 10.000 pro chapeiro, tá? Pro chapeiro ir feliz, trabalhar e caprichar no hambúrguer, porque todo hambúrguer eu não como, assim, eu não vou mais em bar e lanchonete, porque sabe por quê? Porque eu tenho medo de comer uma esfirra cuspida. Tá? De tanta raiva que o chapeiro, a pessoa que faz lá a esfirra aberta lá, vai lá no Habib's lá, vai assar a esfirra aberta, eu tenho o maior medo do cara dar uma cuspida na esfirra e botar pro forno. Como é que você vai saber que tem caco de vidro dentro vidro em pó na tua esfirra? Entendeu? Sim, você não sabe de tanta raiva que o funcionário tem e vai descontar no cliente. Por quê? Porque tá ganhando uma miséria, gente. É essa segurança que você quer ter?
Porque é isso que vai acontecer. Essa que está sendo a revolução da classe trabalhadora. Tá sempre na costa da classe trabalhadora, né? Porque podia pegar um burguês desgraçado desse e pendurar de ponta cabeça e descer vara nele, né? Mas não, né? Não é nada disso. Gente, então, tá tendo o maior babado o maior babado que tá acontecendo aí. Eu falei sobre violência doméstica, o vídeo que eu vou falar agora depois na metade da live, né? E eu vou voltar a falar sobre ela. E as coisas estão bem quentes mesmo, né? Ontem eu não abri a live e porque eu fiquei bastante, nossa, muita coisa acontecendo e eu precisava entender o que é que estava rolando. E eu fui pesquisar, fui estudar, fui coletar informação e para ver, e aí saiu o vídeo de hoje, né, sobre violência doméstica. Particularmente foi um vídeo que eu consegui fazer uma associação muito boa entre o bullying que o Lula está sofrendo e o bullying que a mulher vítima da violência doméstica sofre, né? Então a mulher apanha, o culpado é a mulher. Né, nesse mundo machista que a gente vive, maioria das vezes vai lá, homens e mulheres que ficam assistindo de longe falam assim, mas também mereceu apanhar vivida, né? Olha só a legging que ela usa, Deus me livre, e aquele decote, claro, ainda bem que tomou um cacete, esse tipo de coisa, né? A gente fica ouvindo, que é que tem a ver a mulher usar uma roupa sexy com tomar uma surra do homem, seja ele qual for, irmão, primo, pai, marido. O que é que tem a ver? O que é que tem a ver? Demorei para entender o que é que tem a ver, entendeu? Demorei, assim, porque a gente sempre é levado pela realidade histórico-dialética, né? Então a gente pega assim, com todo mundo falando que o comunismo é um lixo, que é uma porcaria tal, não sei o quê, a gente acaba acreditando nisso, que todo mundo fala que mulher já nasce uma prostituta, que ela deve receber as bênçãos da igreja cristã, e daí a partir daí então que o diabo sai do corpo dela, todo mundo acredita nisso, inclusive até as próprias mulheres, né? Então assim, aí quando a gente vê um outro mundo, vê um outro pensamento, que a gente fala, puxa vida, as coisas não são dessa forma, né? Então por isso que se fala em realidade histórico-dialética. O marxismo não é um remédio para tudo, sabe? Não é um ginseng universal, não é um Guaraná em pó universal que cura tudo, desânimo, depressão, cura esquizofrenia, cura broxice, né? Não é. Marxismo, ele depende, é um estudo, é uma constatação, né? E é desmerecido o ódio que ele recebe, porque é uma ciência filosófico-sociológico, né? Então, é difícil, né? É difícil. Bom, gente, eu preciso fazer o meu merchandisezinho aqui. Então, vamos lá. capetinha10k@gmail.com, a chave crucifix do Capetinha para qualquer valor, porque nós somos artistas, nós trabalhamos aqui fazendo arte, fazendo teatro de bonecos, falando de coisas que a gente acha legal, entre elas o socialismo, o marxismo, né? Falamos contra a homofobia, o antifeminismo, somos pró-LGBTQIA+, nós apoiamos o feminismo, né? A luta pela igualdade dos gêneros, né? Não só dos sexos, dos gêneros, de todos os gêneros, somos democratas, né? Somos, sim, e somos pelo nacionalismo econômico do Brasil, né? Que o Brasil se desenvolva, prospere, porque, gente, eu quero ganhar dinheiro. Então tá aqui, ó, capetinha10k@gmail.com. Então, para qualquer valor, R$1, R$2, 1 centavo, 6 centavos, 66 centavos, R$6,66, o número da bestinha, né? 666, ou meia besta, R$3,33, o que você quiser, o que você puder, tá bom? E se você não, e amanhã, quando eu publico um vídeo todas as manhãs, assim, lá pro meio-dia, 11h30, né? Porque eu tô acordando um pouquinho mais tarde. Eu sou filho de Deus também, eu sou capetinha, mas eu sou filho de Deus. Então, aí lá para umas 11 horas, meio-dia, eu tô publicando o vídeo, eu coloco nos minutos
nos minutinhos finais, nos segundinhos finais do vídeo, eu ponho uma listinha dos colaboradores, de gente que colaborou com o canal do Manoviewer, né? Mandando o crucifix aqui para capetinha10k@gmail.com. Então eu preciso... E se você não quer o nome, você põe um centavo. Então, por exemplo, você manda 60 centavos, você põe lá 61 centavos. Se você, por exemplo, mandar R$6,61 ou R$6,01, eu vou perceber, eu vou ver, vou bater o olho quando eu abrir o extrato aqui, a notificação, eu vou saber que você não quer que eu ponha teu nome na lista na listinha no final do vídeo que eu publico todos os dias, né? Tem gente que não dá bola, quer ver o nome, eu coloco lá, mas se você não quiser, eu ponho só as iniciais do seu nome. Então, se você chama Maria Clara Pereira, então eu vou pôr MCP, tá? Eu ponho lá, obrigado e MCP, entendeu? Tá bom? Tá joia? Então, assim, tem gente inclusive gente que comenta, pede, ó, você põe inicial pra mim? Tem gente que não, tem gente que eu quero mesmo que o mundo pegue fogo com o capetinha, e quer que não, e dá lá R$6,66. Então, gente, ó, muito obrigado ao Eduardo Pereira Souza, que deve estar na live aí, acabou de mandar o crucifix pro capetinha. Alice Andrioli Pinheiro, muito obrigado, querida, mandou R$10, mano, muito obrigado. Washington Ribeiro de Santos mandou R$7, muito obrigado. João Gouveia Lima Neto, muito obrigado. Olavo Doria de Barros, muito obrigado. Madson Castilho Gonçalves, muito obrigado. Keila Fonseca Casimiro, muito obrigado. Gabriela Boaventura Moraes mandou 66 centavos, muito obrigado de verdade, tá? Não é grande valor não, que, né, deixa feliz. Mas assim, se você manda um pequeno valor também, nossa, eu agradeço de coração. José Roberto da Silva mandou, muito obrigado. Felipe Claro Benício, é isso aí, eu achei que ele... Felipe Claro Benício, muito obrigado. Sérgio Luiz Teis, muito obrigado, gente. Essas pessoas colaboram e graças a você colaborarem, graças a vocês, a gente pode continuar fazendo a live, podemos fazer os vídeos, porque esse é o nosso trabalho. Nós somos artistas, nós precisamos pagar a internet, a eletricidade, né? E viver, comer, e ir no médico, e pegar ônibus, essas coisas aí, tá bom? Muito obrigado de verdade. Vamos lá, gente, vamos continuar. Então, Manoviewer tá tirando aqui o extrato na tela do Note. Então, a gente precisa... Gente, o bicho tá pegando nessa coisa do BRICS, né? Então, eu falei pra vocês que eu fui lá investigar o que é esse BRICS, né, cara? Então, ele surgiu... Como ele surgiu? Então, lá no início do milênio, surge o termo dos países emergentes, tá? Em contrapartida ao G7. Então tinha o G7, que é o Great Seven, né? Os 7 grandes mundiais no início do milênio, 2000, né? Saindo de 1999, entra em 2000, lá para 2006, 2010, né? Então o mundo fica multilateral, mas assim, só o G7, né? As grandes potências fazendo um multilateralismo. Na verdade não, né? Na verdade não. Multilateralismo é quando tem oposição. Todos apoiando os Estados Unidos, né, unilateralmente, né? Quem? Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Japão, apoiando os Estados Unidos. Então esses são os Great Seven, né? Os G7, tá? Em contrapartida, no multilateralismo surgem os países emergentes, né? Que fazendo esse contraponto contra as grandes potências. Na época eles não eram, China, Rússia, não era essa coisa toda. E na verdade se falavam muito de Brasil, falavam do Brasil, tá? Então né, o G7 se constituía firmando o pé no dólar âncora. Essa coisa do neoliberal falando ouro, isso aí em 1971, o Bretton Woods elimina completamente a âncora de ouro, né, basear a economia de um país no ouro e
finca pau no... Sem áudio? Sério? E pisa ali no dólar. Tá sem áudio mesmo, gente? Sério mesmo? Por isso que foi todo mundo embora? Tá, tinha uns 12 aqui. Deixa eu... O Manoel tá vendo aqui. Sério mesmo? Oi, tá sem áudio? Tá sem... Minha boca aqui, ninguém tá me ouvindo? Voltou. Ah, tá. Então tá bom. Bom, falava do BRICS, né? Então, os G7 começa lá em 1944, conferência do Bretton Woods nos Estados Unidos, pós-guerra, porque vem os Estados Unidos fala assim, olha, né? A partir de agora, as economias vão se formar, vão fazer comércio com dólar, porque a libra, antes a moeda mais forte era a moeda inglesa, a libra, o pound, né? Aí que quadro me ovo. Aí os Estados Unidos falaram, não, dá aqui pra gente, né? A Inglaterra estava toda bombardeada, né? Não, deixa comigo aqui. Aí o dólar começa a ser a moeda corrente nas transações comerciais. Em 2006, um chefão do escritório de investimentos, o Goldman Sachs, um cara chamado Jim O'Neill, prevendo o fortalecimento dos países emergentes, ele cria um destaque chamando BRICS, né? Ele fala assim, ele preveu que esses países seriam assim os próximos poderosos, né? A quem as pessoas deviam tomar cuidado, o G7 devia tomar cuidado. Então quem? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então o B, o R, o I, o C e o South Africa, né? O África do Sul. E na época, isso 2006, o Lula era o presidente no seu 2006, no seu segundo mandato. O chinês era o Hu Jintao, tá? E é assim em 2006, assim, vamos ver, né? Vamos pagar para ver. Vamos pagar para ver. O que acontece? Aí a China faz as reformas, né? Constrói a economia e aí o resto é história, né? Então o BRICS surge de uma ideia de um cara, do diretor do Goldman Sachs, tá? Que dava aquelas cotações A+, A++, A++, A+, B+, BB, sabe? A, B, ABB, ABBBB, sabe? Aquelas cotações de países que é legal investir, que nunca funciona direito, né? Que nunca dá muito certo aí, né? E então, assim, foi assim que o BRICS surgiu, tá? Então, se você for ver o vídeo de novo lá, né? Você vai ver que eu explico que uma ideia muito simples, muito rápida, de que o BRICS, ele é um acordo comercial, tá? Não é, vamos destruir os Estados Unidos, né? É um acordo comercial. O Mercosul é um acordo comercial. E a ideia do Mercosul gente, Argentina, Uruguai, vamos comercializar com nossas moedas. Vamos quebrar as barreiras tarifárias, vamos parar de disputar, vamos comercializar a partir da melhor moeda, da moeda mais legal. E aí, assim, como a ideia da desdolarização já era um pecado lá desde o início, lá de quando começou a ideia do Mercosul 2000, desde 1990 e alguma coisa, né? Então eles falavam assim, não, vamos fazer só um acordinho comercial. Então os países ficavam disfarçando, os países ficavam enganando. Então eles pegavam e falavam assim, em tais produtos a gente faz moeda local. Tá bom? O resto não, o resto é dólar. Então o Mercosul, ele é essa tentativa de desdolarizar e sair do dólar, eliminar a burocracia cambial, tá? De troca de moeda, porque isso você precisa comprar dólar. Tá? Então, assim, você vai vender em dólar, não basta falar assim, bom, o preço do dólar tá tanto e o país precisa ter essa reserva de dólar. Tá? Senão não funciona, não dá. Então o Brasil tinha que comprar dólar, a Argentina tinha que comprar dólar. Então a operação fica cara por isso.
Você precisa pagar por esse dólar que você compra. Você paga o quê? Uma tributação, um royalty lá para os Estados Unidos. Eu tentei pesquisar, eu não achei quanto que é, como que isso é. Mas o fato é que se você precisa de um grande volume de dólar, onde você vai procurar? No Federal Reserve, que é o Banco Central estadunidense, dos Estados Unidos da América. Tá? Então, o que acontece? Quando o Bretton Woods está lá vigorando, está bombando lá, né? Os países ficam endividados, porque não tem dólar, porque precisam ter dólar dentro do país. Então precisa comprar, e não tem dinheiro. Aí ele começa a ficar endividado, porque daí ele pendura, ele vai lá comprar no crédito. Aí ele vai lá no Federal Reserve, no Banco Federal, na Reserva Federal dos Estados Unidos, que é um banco, né, em Washington. O cara pega um avião lá, o ministro da economia sai lá do paizinho africano, sul-americano, da Ásia e até Washington, fazendo, você pode vender $1 bilhão, 500 mil dólares, 500 milhões de dólares, vamos ver, bom, então nós vamos pôr juros. Pronto, né? Então vamos pôr juros. Aí você ia todo felizão com juros, e aí se criava a chamada dívida externa. Muito bem. Os Estados Unidos têm dívida externa? Não. Por que não? Ele tem sim, tem uma dívida. Gente, Paul Krugman, economista, o Milton Friedman, todos eles falaram. Os Estados Unidos é o dono. Os Estados Unidos ele é rico porque ele não vende produto, ele vende papel. Papel impresso. Os Estados Unidos é rico porque vende papel impresso. Então, o mundo inteiro manda aço, manda café, manda carne, manda soja, manda ouro, manda diamante, manda carro, manda madeira, manda móveis, manda roupa. E os Estados Unidos manda papel. Os Estados Unidos imprime papel e manda lá. Como assim, capitão? Manda dólar. O que é o dólar? É papel impresso. Então, quando os Estados Unidos precisa pagar alguma coisa, o governo vai lá e fala assim, imprime. Tá? Aí ele fala assim, nossa, que bagunça. Não, você fala isso para eles lá. Ele fala, não, o Federal Reserve tem estrita fiscalização do governo. O governo é o primeiro a pedir dólar. Imprime dólar porque nós queremos comprar um super porta-aviões aí pra, sabe? E imprime. Aí ele chega, joga o papel lá né? Claro, anota lá o déficit do país. Tá quase batendo $1 quadrilhão de dólares, tá? Mas isso, gente, basta ter uma guerra para eles tacarem fogo uma guerra boa. Né? Eles tacam fogo nisso aí e falam, vamos começar tudo de novo, tá? E é essa a ideia. O Trump, quando ele pega, ele faz toda essa bagunça, vamos começar tudo de novo aí. Vamos apagar esse déficit aí, vamos tirar tudo, vamos começar tudo de novo, zero. Os Estados Unidos não deve nada, porque não deve mesmo. Tá? Assim, porque na realidade é um jogo de cena. Porque os Estados Unidos, ele que faz a moeda dele, é o dólar. E aí ele começa a suar frio, porque com esse BRICS, porque vem o BRICS e fala assim, bom, agora não queremos dólar, porque a gente já entendeu como funciona o jogo, nós vamos fazer o nosso jogo, nós vamos fazer o nosso, não vamos mais brincar de Monopoly, nós vamos fazer o nosso Monopoly, nós vamos fazer o nosso banco imobiliário, né? O que é o Monopoly? Monopoly é da Mattel, aí quando tinha a Estrela, né? A fábrica de brinquedos Estrela, eles criaram o banco imobiliário para não pagar royalty para Mattel, que é a dona do Monopoly, né? A Estrela fez Suzy, que é a Barbie, fez o Falcon, que é o G.I. Joe, né? Então, assim, esse é a ideia do BRICS. O BRICS pegou assim, quer saber? Vamos assumir de vez que a gente quer desdolarizar, que a gente não quer mais gastar dinheiro com esse negócio de taxa cambial, conversão de moeda, fazer as conversões de moeda, né? Aí então vamos fazer o BND, o NBD, aliás, o New Bank Development, né? O novo banco de desenvolvimento, né? Que incrível!
né? BNDES, Banco Nacional do Desenvolvimento. Dilma, a Dilma Rousseff, né? Que assim, copiando descaradamente BNDES, o NBD, né? Do NBD, né? NBD, o NBD. Tá? Então, esse é o BRICS, gente. Ele é igual um acordo como a União Europeia, que é quebra de barreira, derrubar barreiras tarifárias, né? E de mercado. França vende para Portugal, para Alemanha vende para França, Portugal, Espanha vende para Grécia, vende para Bélgica, tudo assim, tudo baseado no lastreado, né? Fazendo lastro no euro, a moeda única deles lá. José Saramago falou assim, gente, a Alemanha conseguiu o que com a comunidade, com a União Europeia, o que ela não conseguiu com a Segunda Guerra Mundial, né? Ou seja, a Alemanha venceu, porque a moeda mais forte é o marco alemão, né? Então, assim, o euro tá baseado no valor do marco alemão, que era a indústria mais poderosa quando, em 1997, se eu não me engano, né, quando a União Europeia é decretada, mais ou menos assim, nos anos 90, mais ou menos assim. E por que a Inglaterra não entrou no euro? Tentou até entrar, mas depois, não vamos entrar. É o Brexit, né, a Britain Exit, a saída do Britain, né, do Reino Unido, né? Por quê? Porque justamente isso, a Inglaterra, ela precisa ela lucra com as tarifas, né? E ela teria que rebaixar o valor da moeda dela, a libra, o pound, pro marco alemão, né? Pro marco alemão. E aí, que interessante, gente, assim, né? Então, assim, tem os fortões na UE, né? União Europeia, que são França, Alemanha, Bélgica, principalmente França e Alemanha, né? Na comunidade europeia. Aí, tinha os pobres, né? Os pobres da comunidade europeia. Portugal, Irlanda, Espanha e os fortes eram, né? Itália, França e Alemanha, tá? E aí tinha os fraquinhos, que era Portugal, Irlanda, Grécia, Portugal, Irlanda, Grécia e Espanha. Aí então esses eram os pigs. Os porcos. Então aí os pigs, e aí pigs, né, com S, porcos, porque Portugal, Ireland, Greece e Spain, né, Espanha. Então o S é Espanha. Então os pigs, que eram os pobres, os porquinhos da comunidade europeia, né? Aí ninguém mais usa isso aí porque é muito humilhante, e é verdade, continua sendo pig, né? Porquinhos. E é isso aí. Bom, vocês entenderam o que tá rolando, né? Então, o BRICS não é nada revolucionário no sentido de ideia, né? É uma ideia de vamos sair, vamos baratear o comércio, porque não tem sentido ficar pagando por um sistema caro que é o dólar, a âncora do dólar, o Bretton Woods. O mundo mudou, isso precisa acabar, né? Isso já é fajuto, caduco. Os Estados Unidos não tem mais não tem esse poder. As dívidas já foram para lá de pagas para os Estados Unidos, né? Porque qual dívida que existia? Segunda Guerra Mundial. Né? Segunda Guerra Mundial. Inclusive, Brasil adquiriu uma dívida com os Estados Unidos porque foi lutar na guerra para defender o Ocidente contra o nazifascismo. E aí o Brasil contrai uma dívida com os Estados Unidos. A dívida externa brasileira foi por isso. Nós fomos lutar na Itália, os pracinhas. Olha, cara, assim, não, Capetinha, não tem nada disso. Sim, mas depois os Estados Unidos começam a investir no Brasil, né?
Mas por quê? Porque daí já tinha base militar aqui, né? Tinha Rio Grande do Norte, já tinha, né? Toda aquela relação, né? Armamento, os Estados Unidos armou o exército, modernizou o exército brasileiro, né? As Forças Armadas brasileiras, e aí, rodovias siderúrgicas e tal, e, né? Pra meteu fatura na cabeça do Brasil, e o Brasil, come on, né? Venha meu amor, venha meu amor. Muito bem, tá? Violência doméstica. Vamos falar da violência doméstica. Mas antes, gente, muito obrigado pelo capetinha10k@gmail.com, a chave crucifixo do Capetinha para qualquer valor. R$6, R$6,66, 666, meia besta, R$3,33, 66 centavos, 6 centavos, qualquer valor. De verdade, gente, doe se quiser, doe se puder, tá bom? Tá bom? É o dízimo do Capetinha, o crucifix, mas para você acreditar no Capetinha não precisa pagar o dízimo não, tá bom? Muito obrigado. Então vamos lá. Violência doméstica. Peraí. Bebeu um chazinho aqui, né? Bom, então, né, Tarcísio, governador Tarcísio, deputada Nicole, o Gaiado, governador lá de Goiás, o Zemba, o gado Zema, querem que Lula peça desculpas, sendo que o Trump agrediu o Brasil. Né? O Trump que virou e falou assim, se vocês não soltarem o Bolsonaro, eu vou taxar em 50% as importações, as minhas compras aí no Brasil, as importações do Brasil, tá? Aí aparece o Eduardo Bolsonaro, né, notícia do CBN, que condicionou que se o Brasil anistiar o Jair Bolsonaro, o pai dele, o Donald Trump retira as tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros. O nome disso é um crime, chama-se extorsão, né? O Eduardo Bolsonaro, ele através do discurso do Steve Bannon, ele sequestra o Brasil, sequestra o comércio brasileiro para os Estados Unidos, tá? É isso que o deputado fez, ele sequestrou e tá pedindo e pediu um resgate. O resgate é: solte o meu papai, senão eu vou quebrar o Brasil. Foda-se o Brasil, foda-se o agro, foda-se a indústria brasileira, foda-se o plástico, o petróleo, a Petrobras, foda-se tudo, papai livre, tá? Então isso inclusive é um segundo golpe que o Brasil toma nesse início de século. O primeiro foi a Lava Jato, que destruiu a indústria de engenharia civil pesada do Brasil, de construção de aeroportos, rodovias, ferrovias, hidroelétricas, estádios, toda a obra pesada que era Camargo Correia, Odebrecht, OAS, né? E acusadas de corrupção, gente. Shell é corrupta, Exxon, a Esso é corrupta, a Texas Co é corrupta, qualquer empresa multinacional, o McDonald's é corrupto, o Burger King é corrupto. Gente, a Ambev do Jorge Lehmann, a Brahma, a Antártica, a Ambev é corrupta. Olha lá, 40 bilhões de reais de fraude contábil não estão presos. Cadê a Lava Jato para prender esses caras? Não estão presos. E assim, deu golpe contra a Bradesco, Banco do Brasil, contra um monte de banco, instituição financeira, econômica. Cadê o Sérgio Moro, Deltan Dallagnol para falar dessas pessoas? Nada, um silêncio total, né? Então, sim, tinha corrupção? Então vai lá, prende os corruptos, mas não quebra o Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, a Lava Jato quebrou a indústria pesada brasileira, tá? Sérgio Moro foi aplaudido em Harvard, tá? Por um think tank lá de Harvard. Você prestou um grande serviço para a democracia. Olha que sem vergonhice, gente. Estados Unidos tem um troço chamado Blackwater, que é uma empresa que dominou todo o Iraque. Harvard nunca falou da Blackwater, sabe? Que corrompeu lá o Iraque, que forjou a guerra do Iraque, que tinha um exército mercenário,
que dava medo até nas Forças Armadas de invasão, os mercenários da Blackwater lá, corrupta até hoje, gente. Nossa, lá a Blackwater tinha assim, transatlânticos cargueiros gigantescos de transporte de armamento, de petróleo, tinha tanques petrolíferos, uma empresa sozinha tinha tanques petrolíferos que pegou petróleo de graça lá do Iraque. Gente, roubou petróleo de graça do Iraque lá, na época do Bush pai, Bush filho, Blackwater. Não se falou um A. E a Petrobras, a coitada da Petrobras, é o sorvedouro da corrupção mundial, né? Muito bom. Parabéns, Sérgio Moro. E tá lá o cara livre de consciência limpa falando: eu tenho que acabar com a corrupção porque temos que acabar com a corrupção, né? Tá lá assim, tranquilão falando. E ninguém pega um ovo e quebra na cara dele, sabe? Ninguém pega um pau. Tá? O cara simplesmente... Agora, a China vem aqui, vai fazer a linha, a ferrovia bioceânica, né? Ela vem e fala assim, topa? Claro que a gente topa. Claro, vai fazer ferrovia. Gente, onde China? Xi Jinping, aonde você quer fazer? Eu quero fazer Ilhéus, Porto de Xangai. Ué, não era São Paulo, Bauru e Bolívia, né? Corumbá, Mato Grosso, gente, né? Ia passar aqui do lado. Lembra que eu falei para vocês? Eu pegava um trem de alta velocidade aqui lá em Bauru, lá em 2 horas eu tava lá no Oceano Pacífico, surfando no Oceano Pacífico, pescando tubarão branco, passeando de tartaruga marinha do Pacífico, orcas do Pacífico lá, não vai. Agora é lá da Bahia. Em Ilhéus, de Ilhéus atravessa vai até Brasília, uma linha reta assim, paralela à linha do Equador. Não vai sair mais de São Paulo, da São Paulo capital. Não. Tarcísio perdeu essa, mano, né? E eu fiz um vídeo de ontem lá falando, São Paulo tá esperando um trem de alta velocidade desde 2016, há 10 anos estamos esperando um trem de alta velocidade saindo de Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro. Cadê? Não tem trem de alta velocidade. Não tem trem de alta velocidade, tá? 10 anos, gente, 10 anos. E nós vamos ver esse trem aí ligando Ilhéus, Peru. Eu vou falar para você, hein? O Lula vai inaugurar essa linha aí. O Lula. Antes de terminar o segundo mandato dele. Vocês vão ver a China fazendo isso daí, dando isso pro Brasil. Vocês vão ver, tá? Então, aí a Câmara Federal, né, num misto assim de opioide, assim, gente, assim, uma coisa assim, tipo, de delírio total, homenageia o Donald Trump, tá? Após essa tarifa aí, né? Eu acho que tinha que fazer o impeachment de todos esses deputados bolsonaristas que votaram a favor dessa homenagem aí como criminosos antipatriotas e de lesa pátria. Eles prejudicaram o país, estão soltos. Sérgio Moro, o Geyer, o Arquinho de Flor, todo esse pessoal aí, tá? Muito bem, Trump homenageado, tá? FBI, notícia Fox News. O FBI diz que vítimas de Jeffrey Epstein, amigão de balada do Donald Trump, somam mais de 1.000 meninas, tá? Vítimas do Jeffrey Epstein, tá? Lula deve pedir desculpas para um pedo? Prestem bem atenção. O Lula, o governador de São Paulo, governador de Goiás, governador de Minas Gerais, o deputado Nicolas exige que o presidente Lula peça desculpas para um investigado do FBI, tá? Porque tem uma lista das festas de frequentadores milionários, astros do cinema e do esporte que desfrutaram dos favores de menores de idade
que tá? E entre eles está o senhor Donald Trump, tá bom? Tá? E investigado o FBI. Então, esses caras querem que o presidente Lula peça perdão para um pedo, tá? Só isso. Não precisa contar para ninguém isso, não. Deixa que a casa cai sozinha. Não precisa a gente ficar soprando, não. Não precisa a gente empurrar, não. Não precisa. A casa vai cair sozinha, tá bom? O Trump é golpista. Ele foi mentor intelectual de um golpe contra a democracia estadunidense. Ele está sendo mentor intelectual de um golpe contra a democracia brasileira. Tá? Ele está ameaçando, extorquindo, ele está, sabe? O Paul Krugman, economista, falou: isso se os Estados Unidos fosse uma democracia, Donald Trump, só por essa questão do Brasil, já deveria sofrer um impeachment, já deveria ser expulso da Casa Branca, porque isso é um crime contra o conceito primordial da Constituição dos Estados Unidos da América, tá? Porque a Constituição dos Estados Unidos da América, ela pretendeu ser um monumento para a liberdade mundial, um exemplo para a liberdade mundial, tá? De tornar os Estados Unidos um paraíso da democracia e dessa liberdade. Claro que a gente sabe que não é, e o Donald Trump simplesmente está limpando as pândegas dele após ter dado essa gagada, né? Ele pegou ali o pergaminho da Constituição e aliás, fiquei sabendo que diz que ele tem incontinência intestinal, né? Diz que eu vi num vídeo no YouTube lá uma mulher falando, esqueci o nome dela, e aí eu fui pesquisar isso. Sim, tem um ex-deputado republicano que fazia parte da equipe do Trump, saiu, e ele conta que desde o programa da TV na Fox, no canal da Fox, You Fired, o Donald Trump, ele tem incontinência intestinal, ele usa fralda geriátrica, ele usa fralda, tá? E ele gaga tanto que fica cheirando no ambiente, tá? Então cheirava no estúdio e cheira no salão oval da Casa Branca, tá? Ele pega e agora tá pior. Antes até ele percebia, ele saía de mansinho e ia limpar. E agora, ele que falou da senilidade do Joe Biden, hein? O cara é um borrado. Ele é borradão. Então, todo mundo que vai no salão oval de políticos, presidentes de países estrangeiros, pessoas, crianças, gente, repórteres, as crianças não querem chegar perto dele porque ele fede boss, tá? O boss cheira boss, tá? Entendeu? Tá? E aí diz que assim, por que ele tem isso, gente? Porque, nossa, ele tem um problema de saúde? Não. Desde os anos 80, o milionário é chegado numa bocaína, tá? Ele toma opioides que daí solta o intestino. Ele toma lá as dorgas dele que solta o intestino. Dá vontade de gagar. Tá? É isso. Ninguém conta isso. Mas é um estimulante, acelera o metabolismo. Ele toma bobaína lá e fica agitado, o intestino também fica agitado, gente. O estômago fica agitado, dá fome, dá ansiedade, né? Daquele freak, assim, né? Aquela agitação. E o intestino vai, gente. Né? E o cara diz que assim, estar perto do Donald Trump é todo mundo. Aí fica todo mundo encolhendo, assim, nossa, fica todo mundo cheirando, sabendo que o cara cheira gogô, tá? É isso aí. Pois é, Julio Blanco 563. É isso aí, tá bom? Bom, aí o Tarcísio sabe que as tarifas que o Trump está pondo, 50%, vai impactar o agro paulista, né? A COSAN, exportações paulistas para os Estados Unidos somam 31,2%, alto pra caramba, um pouquinho menos que a metade, que são sucos,
Aviões e combustíveis. Ações da Embraer caem 8%. Tá? Governo brasileiro, o Lula está pensando, está estudando quebrar patentes de remédio para retaliar as tarifas do Trump. Espera que daqui a pouco, nem se preocupe, ele vai abaixar. IBGE, mano, uma boa notícia no meio de tudo isso. IBGE aponta que o preço do café parou de subir. Bens a Deus, tá? Café parou de subir. Então, baixa aí o supermercado, para aí, né? É isso aí, gente. Agora, queria falar uma coisa que eu estava falando dessa questão de imposto, não sei o que e tal. Vamos lá, né? Então, impostos aqui são altos, né? Os juros aqui da taxa Selic são juros de guerra, né? Tem muita coisa para acertar aqui no Brasil e cá entre nós está demorando demais, né? Então, a gente teve o episódio aí no 4 de julho, as enchentes numa região ali do Texas que eu conheci. Eu passei por lá, tá? E foi na região do Hill Country, colina, no país das colinas, né? País das colinas, não é rio de enchente, hill, né? Colinas. E isso eu achei estranho, engraçado, que sempre, eu não sabia disso, fiquei sabendo agora, que sempre teve enchente por lá. Tá? Sempre teve enchente por lá. Ali é considerado, chamado condado de Kerr, que é K-E-R-R. E a cidade é Kernville, né? E ali tem dois rios Medina e Guadalupe. Então, teve o que aconteceu, né? Um acampamento cristão chamado acampamento Mystic, né? Que 30 crianças morreram, né? Uma enchente que subiu muito rápido no rio e elas desapareceram e até ainda não foram encontradas, né? O rio tá cheio lá, tá chovendo, né? Agora, uma coisa que tá se falando muito pouco, que é um lugar que sempre dá enchente. Nesse exato lugar, nesse mesmo rio, sempre dá enchente, tá? E enchentes gigantes. Tá? Então tem um registro de uma grande enchente em 1950, 57, 1970, 71. E aí uma enchente chamada Infame em 1987. 10 adolescentes morreram. E essa de 87 recebeu esse nome de Infame. Outras enchentes aconteceram, tá? E aí a população, né, eles vão lá na Câmara, lá na Prefeitura, eles vão lá, olha, a gente precisa pôr um sistema de alerta. Acontece que tem, tá? Um sistema de alerta para avisar as pessoas a hora que vai ter enchente, tá? Então é o NWS, que traduzindo significa Sistema Nacional de Meteorologia. É um serviço federal. E esse NWS mandou alertas de celular. Disparou a 1h14, disparou, né? E aí lá para foi o primeiro alerta e durante a noite ficou disparando, a madrugada ficou disparando alertas. E durante a noite, a madrugada, o rio subiu e levou o acampamento, invadiu o acampamento e matou não só as meninas, até a última informação que eu vi, 50 pessoas tinham morrido, estavam desaparecidas, né? Então, aí um pequeno resumo do que aconteceu. A 1h14 foi disparado o alerta de celular, tá? Foi enviado. Aí o sistema chamou as autoridades. As autoridades, escuta, vai ter uma enchente. Faz os procedimentos. O prefeito, comissário lá, tal, as autoridades do condado, eles falaram, não, nós não vamos evacuar, isso é um exagero, as autoridades foram omissas, tá? E aí o coordenador de emergência de Kerrville, né, do condado ali, às 7 horas da manhã, os jornais começaram a ir atrás dele, que já tinha levado tudo, já tinha tudo acontecido. O cara pega e fala assim, eu não tenho tempo para atender vocês, eu vou cancelar essa entrevista aqui, com essa responsabilidade, tá? E desligou o telefone. Teve uma reunião
parece que em 2017, que tinha um outro coordenador, um tal de Baldwin, que foi falar assim, olha, precisamos instalar sirenes, porque toda hora acontece, toda hora acontece. Foi disparado, eu esqueci de terminar, foi disparado o alerta de celular, só que as pessoas desligam o celular na hora de dormir, ou então toca e está na cozinha e a pessoa está dormindo no quarto. Então não funcionou. Poucas pessoas viram o alerta e conseguiram se salvar, tá? Então aí em 2017 os cidadãos se reuniram e pediram alarmes, que colocassem sirenes. Aí o tal do Baldwin, falecido hoje, lá em 2017, falou assim, ó, só posso pensar que o nosso lindo condado tocando essas malditas sirenes no meio da noite, eu ia começar a beber, começar a me embriagar, para não ter que acordar no meio da madrugada, da noite, com sirene tocando no meu ouvido, tá? Num lugar que sempre acontece enchente catastrófica, o rio sobe muito rápido, né? E por que isso acontece? Porque o Texas é um deserto, né? Não tem, muita montanha de pedra, área desértica, e a mata não dá conta de fazer absorver a umidade. Então a água vem com tudo, vem levando com tudo. Então você tem que fazer obras de contenção, você tem que pôr alarme, não tem jeito, tem que pôr alarme. Tem áreas que são tomadas por enchente, não pode ocupar muita margem do rio, você não pode ter um acampamento de criança na beira do rio, não pode fazer isso, por mais divertido que seja, por mais padrão americano de brincar de caiaque no meio do rio, não pode ter isso, né? O rio é uma beleza, é um rio tranquilinho, assim, quando tá normal, mas quando chove, o bicho fica nossa, vira uma coisa de louco lá, né? Então, foi pedido, nessa época, $980 mil para fazer essas obras de segurança, né, para fazer um sistema de alerta. Foi negado. O governo federal não deu. Então, é isso. Os impostos mal aplicados, né? Tá, é uma cidade que precisa, não se organiza politicamente para resolver seus problemas, né? Fica uma gente que fala bobagem, né? Você escolhe errado os líderes, né? Os políticos lá são, né? Que nesse Howard aí, né? Imagina, vai botar sirene, alarme, tocando de madrugada, ai, nossa, ia ficar com dor de cabeça, ia ter que tomar remédio, né? Tá vindo uma enchente que vai destruir tudo e você tá lá dopado de remédio, né? Um lugar que é perigosíssimo, né? Principalmente se as pessoas teimam em ocupar as margens de um rio como esse, né? Então aí o que acontece? Quando você não tem educação política, você aquela coisa, ai gente, cansa, fica só falando de política. O que acontece? As igrejas tornaram-se importante ponto de apoio para o cidadão em care, tá? Porque as autoridades se recusam a ajudar as pessoas, né? Estão lá só cuidando da vida delas, né? É o neoliberalismo, né? Ele não pensa de maneira alguma nas pessoas. Não estou falando nem de pobre, gente, estou falando do cidadão. Não neoliberalismo, essa coisa assim de enxugar o Estado, não é sistema para dar atenção, né? Porque principalmente o sistema meteorológico sofreu cortes, né? O DOGE, né? Do Secretaria do DOGE do Donald Trump cortou verba para todos os serviços do país ali. Tá bom? Então é isso aí. Gente, capetinha10k@gmail.com para qualquer valor. Muito obrigado para você que colaborou e ajuda o trabalho do Capetinha. Georgia Welp, minha querida
Mestra de Kung Fu, muito obrigado, mandou R$20, obrigado, Georgia. A Day, muito obrigado, mandou R$10, obrigado, Day. Daiane, obrigado. Daiane Alencar de Holanda. Eduardo Pereira de Souza, muito obrigado. Alice Andrioli Pinheiro mandou R$10, obrigado. Washington Ribeiro de Santos mandou R$7, muito obrigado. João Gouveia Lima Neto, muito obrigado. Olavo Doria de Barros, muito obrigado. Madison Castilho Gonçalves, muito obrigado. Keila da Fonseca Casimiro, muito obrigado. Gabriela Boaventura Moraes, muito obrigado. E José Roberto da Silva Araújo, muito obrigado. Muito obrigado, gente, por ter enviado aqui o Crucifixo para o Capetinha. De qualquer valor. Mande se puder, mande se quiser e até amanhã. Muito obrigado. Essa live aqui vai... Nossa, 1h10 de gravação. Vai lá pro YouTube, vou tentar publicar ainda hoje a live do Capetinha lá no IT. Beijo, gente. Muito obrigado. Valeu, de verdade.